Olá, tudo bem com vocês? Quem fala é Guilherme Caixa Gameplay, estou aqui para comentar sobre algumas novidades que vão ter Dragon Ball em 2026. Né, já que já tá acabando o ano, eu quero. Esse aqui vai ser um vídeo, tipo assim, um vídeo improvisado, porque não tava nos planos, mas ontem eu tava vendo um vídeo do canal do Vice Z, que é um canal que eu adoro muito assistir, e eu tô querendo falar um pouco sobre essas teorias aí. Também, né, porque em janeiro vai ter um evento, né, de Dragon Ball, que aí vai ser a Super Genkidama alguma coisa. E vai ter algumas novidades que eu vou querer comentar nesse vídeo. E eu não sou muito de gravar vídeo de notícia. E também no dia. No, quando for terça-feira, for gravar o MN, eu tenho que falar algumas coisinhas sobre o canal, né, galera? Que vão mudar. Porque o canal. Isso aí eu deixo para outro vídeo. Vamos lá, galera. Então, é. Peraí, eu tenho que ver a data, calma. Beleza, galera. Então, dia 25 de janeiro vai ter basicamente o evento Genkidama Matsuri. E basicamente, todo mundo dos youtubers já falaram, eu que sou mais demorado mesmo, porque, tipo assim, eu tava em dúvida se vocês iriam querer que eu falasse sobre isso, mas eu tô querendo falar porque tem algumas polêmicas aí, né, sobre a volta de Dragon Ball Super, né, que pode voltar, só que não do jeito que a gente tá querendo. Porque pra quem lembra, em 2018, basicamente acabou Dragon Ball Super, que teve a duração de 131 episódios, que basicamente tem minhas coisas sobre Dragon Ball Super. Então, basicamente, no dia 25 vai ter três novidades. Vai ser basicamente um anúncio de um filme, que pode ser Dragon Ball ou de One Piece, mas eu acho que é mais possível de Dragon Ball, porque One Piece vai dar uma parada. Vai ter também o anúncio de um jogo, que eu tenho algumas teorias do que pode ser. Pode ser uma continuação ou um jogo novo. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero falar sobre. O foco aqui vai ser falar só sobre o anime, ou só sobre o jogo, ou só sobre o filme. Eu vou falar sobre tudo. Beleza, galera? Vamos lá. Então, basicamente, as pessoas estão teorizando que basicamente Dragon Ball Super pode voltar. Tem três possibilidades. Primeiramente, Dragon Ball Super pode voltar como a continuação, né, do mangá, que basicamente vai trazer a saga do Moro e a saga do Granola. E depois, possivelmente, vai trazer a saga do Black Freeza, que é basicamente a nova forma do Freeza, né? Que acontece depois lá da saga do Granola. Que eu ainda não vi, eu só vi o mangá. Mas pra quem viu o mangá sabe. Talvez depois até da saga Moro e da saga Granola aqui pra gente, mais pra frente no canal. Então, basicamente, pode trazer a continuação, né, do mangá, que vai trazer essas duas sagas novas. Também pode trazer o remake do Super, que é a possibilidade que eu quero falar também sobre esse vídeo. E também, ou pode trazer o remake de outro dos animes, Z, clássico, GT, mas o mais possível é o Super, galera. Então, basicamente, a galerinha aí do YouTube, tipo, os canais aí de Dragon Ball mais influentes, tipo o Super Kamehameha, o Vice, o Orgulho Saiyajin, muitos canais estão teorizando que vai trazer o remake do Super. Porque, basicamente, estão vazando algumas imagens na internet que eu não posso mostrar, porque senão vai dar ban aqui na minha conta, né? Aí basicamente estão falando que vai ter um remake do Super no estilo do Daima. Que eu acho isso aí uma teoria bem interessante. Porque, tipo assim, interessante, mas eu tenho alguns contras e alguns a favor. Mas, então, o que eu mais queria mesmo é que fosse. Na verdade, eu queria a continuação do anime do Super. Basicamente trouxesse a saga Moro e do Granola. Que eu tô muito animado pra ver o Moro atravessar o bucho do Goku. E aí, basicamente, eu também quero ver a transformação do Ultra Ego. Mas, então, a galera tá falando que pode ser um remake do Super. Mas, gente, ainda não tá na hora de um remake do Super. Eu sei, Dragon Ball Super foi uma merda, a animação e tal. E o comecinho foi muito ruim. Mas, se trouxer um remake do Super agora, o que vai adiantar? A gente vai ficar mais preso. Porque desde de 2018 a gente só teve o quê? Teve o filme do Broly, teve Dragon Ball Super Super Heroes, teve Dragon Ball Daima. E eu acho que foi isso, né? E aí a gente tá preso lá no Dragon Ball Super ainda. Na verdade, a gente tá ainda na saga do Super Super Heroes, né? Depois, provavelmente, o que vai acontecer? Vai ter a saga do. Vai rolar o remake do Super, né? Que basicamente vai trazer a saga Bills, saga Golden Freeza,
saga do torneio do Universo 6, saga do Goku Black e saga do torneio do Poder. Se continuar, depois ele vai trazer a saga do Broly, né, pro anime, e também a saga do Super Heroes. Obviamente pode acontecer. E se eles quiserem muito dinheiro, talvez mais pra frente eles vão trazer a saga do Moro e do Granola, que eu queria que fosse agora, né? Mas qual é a chance? E aí, basicamente, o que eu posso dizer? Gente, tá muito cedo pra um remake do Super. Ainda mais, tipo assim, né? A gente vai ver a história tudo de novo. Vai ser com a animação do Daima, que é linda? Vai ser. Mas, gente, tá cedo. Tinha que trazer um pouco mais depois. Que trouxesse a finalização, né, do Super. Que acabasse as sagas. E aí, sim, trazia o remake. Com tudo já de uma vez. Mas, tipo assim, trazer agora não faz sentido. Mas é o que eu acho. Se vocês acham que Dragon Ball Super poderia ganhar um remake agora, eu acho que poderia, mas, tipo assim, vocês podem deixar aí nos comentários. Agora vamos falar sobre o segundo anúncio, que é basicamente sobre um filme. Que basicamente está tendo umas teorias aí já, que basicamente vai ter um filme de Dragon Ball Super. Vai ter um anúncio lá na Genkidama Matsuri, que vai ser dia 25, né, o evento. Que basicamente vai trazer um filme de Dragon Ball Super, teoria, do Goten e do Trunks, que eu acharia bem legal. Que no Dragon Ball, no mangá, tem uma saguinha do Trunks e do Goten, né? De Grande Saiyaman. Eu acho isso bem interessante. Poderia ser explorado no mangá, ó, no filme. Ia ser interessante. Mas, né? E aí, tipo assim, poderia trazer muito filme, né? E também estão falando que se não for um Dragon Ball, um Super, né? Pode trazer um anime, né? Que o Vegeta seja o protagonista. Ia ser interessante. Mas, gente, quem sabe, né? A gente pode sonhar. E também, agora, a notícia que pode mais impactar aqui o canal. Então, galera, bora pro ponto mais interessante. Alguns youtubers, junto com o Timenest, o Season 4 e muito mais, já falaram sobre o anime, falaram sobre o filme. E agora a gente vai chegar no ponto mais interessante, que é basicamente sobre o jogo, né? E a teoria de qual vai ser o próximo jogo que vai ser anunciado nesse evento. Basicamente, a gente tem 4 teorias. As minhas 4 teorias. Tem basicamente Xenoverse 3, Dragon Ball Fighter Z2, Dragon Ball Z Kakarot, Dragon Ball Super Kakarot, né? Pode ser. Ou também pode ser um Dragon Ball Budokai 4, que são teorias fortes. Mas também tem uma quinta teoria que eu não quero acreditar que pode ser um Dragon Ball Sagas 2, com a saga de Dragon Ball GT ou a saga Super. Ou faz o jogo tudo de novo, com gráficos melhores, jogabilidade melhor, e terminar a saga Majin Buu. Ia ser bem interessante, ia ser ruim, claro, mas, né, quem sabe. Pode ir até com os gráficos melhores e com a história, né, sendo adaptada melhor, talvez eles até poderiam fazer um jogo bom, né. Mas, gente, é isso. Espero ter gostado. Deixa o like no canal, ativa o sininho das notificações. Deixa suas teorias aí. Na minha opinião, o jogo que poderia sair mais bem, que poderia ser o próximo lançamento a ser anunciado, poderia ser o Dragon Ball Xenoverse 3. Mas deixa aí na sua opinião qual vocês acham que ia ser o próximo jogo. Qual vai ser o próximo jogo anunciado, né, gente? E é isso. Tchau, galera.